a cidade de Jericó. Pode colocar, meninas, por favor? Eu preparei um material, um PowerPoint para passar para vocês, com algumas imagens e algumas informações. Algumas imagens eu achei boa, outras nem tanto, mas peço para vocês desculpa aí, faz tempo que eu não preparo um PowerPoint. Aí, apareceu ali. Não, ali não foi. Foi lá, ó. Estava ali. Aí. Perfeito. Ah, vocês deixaram nos 3? Joia. Estão conseguindo ver, irmãos? Essa imagem é uma imagem de quando os filhos de Noé saem da arca, é conhecida como a tabela das nações. Então, em rosa ali é os descendentes de Sem, lá em cima os descendentes de Jafé, e essa parte de baixo aqui do Egito é os descendentes de Cã, os filhos de Noé. É para onde cada nação se espalhou depois que saiu da arca de Noé. Lá em Gênesis capítulo 9, né, vocês conhecem a história que depois que Noé ele saiu da arca, ele plantou uma vinha. E ele fez um vinho, e ele bebeu do vinho em sinal de comemoração, de alegria por ter, né, saído da arca. E a Bíblia diz que ele ficou bêbado. E nessa que Noé ficou bêbado, ele tirou a roupa e ficou nu. E um dos filhos dele, Cã, vai até o pai e vê que o pai estava nu e vai falar para os irmãos que o pai estava nu. E isso é um sinal de vergonha na cultura. Então, os outros 2 filhos, né, Sem e Jafé, eles pegam um cobertor, cada um pega em uma ponta, e eles entram de costas na tenda do pai e vão andando de costas para não ver a nudez do pai, e com o cobertor eles tampam a nudez do pai. E diz que depois que Noé acorda, né, nós diríamos na nossa linguagem de hoje, do porre que ele tomou, ele fica sabendo o que aconteceu. E a Bíblia diz que ele cita essa maldição. E ele diz, maldito seja, servo dos servos será aos seus irmãos. É interessante, queridos, que Canaã não é filho de Noé. O filho de Noé é Cã. Canaã é o neto. Então ele diz, maldito seja o meu neto, o filho do meu filho. Ele não diz, maldito seja o meu filho. Né? E aí existem várias interpretações. Alguns registros dos judeus, do Targum, diz que Canaã, né, o neto dele estava ali e viu junto com o pai, e aí ele lança a maldição no neto. Outras interpretações diz que Deus já havia abençoado quando saiu da arca de Noé Sem, Cã e Jafé. Então Noé não podia amaldiçoar Cã, por isso ele amaldiçoa o filho dele, né, o filho de Cã. E outra versão também diz que ele amaldiçoou por conta que ele amaldiçoou a geração, o que viria de Canaã, ou seja, os povos que viriam. Então, nota-se que a descendência que viria de Cã era uma descendência amaldiçoada por Noé, o patriarca, por conta da prática
que eles tiveram. E aí, a tabela lá de Gênesis 10 traz os povos que Cã gerou. Cã é o filho de Noé. Então, Cã gerou Misraim, que é o Egito. Cã gerou Cuxi, que é a Etiópia, Sudão, Núbia. E Cã gerou Puti, que é a Líbia, né? Então, os descendentes de Cã são justamente os fundadores das nações onde surgem as maiores religiões pagãs e mistérios ocultos da antiguidade. Então, quando você mapeia a antiguidade da época do povo de Israel, os descendentes de Cã são de onde vieram as nações com maiores práticas de paganismo, feitiçaria, ocultismo, toda essa região. Por exemplo, Cuxi, descendente de Cã, filho de Noé. Vocês estão acompanhando aqui, né? Tá difícil? Vocês estão entendendo? Quer dizer, é que eu tenho medo de estar falando muito rápido, irmãos. E não é normal para alguns de vocês ler genealogia. Eu sei que a igreja, quando chega em genealogia, vai pulando, né? Então, aqui, quando é genealogia, eu estou indo devagar. Cuxi, que foi descendente de Cã, ele foi o pai da Núbia, da Etiópia e da Babilônia. E Nimrod, a Bíblia diz que foi um conquistador, um rebelde. Ele fundou a Babel e fundou a Síria. E vocês sabem que depois Babel e a Síria, eles invadem e eles levam cativo o povo de Israel. A Síria leva o povo do norte e Babel, né, a Babilônia, leva o povo do sul. E tanto a Babilônia quanto a Síria, eles se encontram em Cuxi, em Nimrod, em Canaã, em Cã, o amaldiçoado. Vocês estão entendendo? Depois, Misraim é o Egito. Misraim é filho de Canaã. E é o Egito. De Misraim veio o Egito. O povo de Israel foi escravo 400 anos. Onde? No Egito. E o Egito, né, tem a egiptologia mágica, necromancia, falar com os mortos, deificação dos faraós, ou seja, tornar os faraós deuses, tudo isso vem do Egito. Vocês estão conseguindo ler ali, irmãos? Canaã. Canaã é o que nós vamos estudar, onde está Jericó. E ali em Canaã tinha sacrifícios de criança, culto aos Baalins, culto a Astarote. E Puti, que é o outro filho de Cã, ele não teve, né, uma influência tão grande, mas ele ajudou os irmãos nas guerras contra Israel. Resumindo, o filho de Noé, chamado Cã, da descendência dele surgiram os inimigos do povo de Deus. Então a descendência de Cã, a descendência do filho de Noé, veio todos os inimigos do povo de Deus. E lá em Gênesis capítulo 10, versículo 15 e 19, fala que e Canaã, filho de Cã, gerou Sidom, que foi o seu filho primogênito, a Et, ao Jebuseu. Aí está falando dos povos. Gerou os povos, o Jebuseu, gerou o Amorreu, o Girgazeu, ao Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemareu, o Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Lá, lembrem bem, então Canaã veio todos esses povos e as famílias dos cananeus. A Bíblia disse que o povo de Israel iria dominar uma terra chamada Canaã, que manava leite e... Então a terra de Canaã era a terra dominada pelos filhos de Canaã, pelos filhos do neto de Noé. Vocês estão entendendo? Então, o termo cananeu, né? E foi o termo cananeus que desde Sidom, indo a Gerar, Gaza, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Laza. Então, Jericó está situada justamente dentro do território cananeu. Então, Jericó fazia parte do território de Canaã. Não foi? Será que eu pulei? Não. Ó, esse é um mapa. Eu coloquei essa parte só para mostrar para vocês, ó. Jericó está aqui, ó. Vocês estão vendo?
Estão vendo ali Jericó? Sim ou não? Então Jericó aqui embaixo, está aqui em cima da minha mão aqui. O povo de Israel veio lá de cima, lá dos amorreus. Og, rei de Bazã, vocês estão vendo que povo que está escrito lá? Amorreu. Aqui embaixo, o povo de Israel lutou também contra Sion. Aqui também amorreu. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque os amorreus, eles eram os povos que dominavam Canaã. Para entender Jericó, é necessário entender o povo de Canaã, como eu expliquei para vocês. E lá em Canaã, era dominado pelos amorreus. Pastor, que chatice, por que isso é importante? Que vocês vão começar a ler a Bíblia e vocês vão entender agora o contexto da Bíblia. Vocês não vão ler só a Bíblia e ver os versículos. Vocês vão entender o que está por trás dos versículos. Porque quem escreveu a Bíblia não precisava de contexto cultural, porque ele estava dentro do contexto cultural. Agora nós não estamos dentro desse contexto. Então é importante vocês entenderem o contexto que a Bíblia foi escrita, que aí vocês vão entender os planos de Deus, o que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Primeiro, por que eu coloquei aqui os amorreus? Olha que eu coloquei lá em vermelhinho, amorreu. Porque o amorreu ele é descendente de Canaã, o neto de Noé. Quando o povo de Israel vai dominar e conquistar a terra de Canaã, ele luta primeiramente contra os amorreus. Sion, um rei amorreu, e também Og, o rei de Bazã, que também é amorreu. Acharam até um laser aqui, irmãos? A gente está chique nessa igreja. Vamos ver como é que é aqui. O vermelhinho. Não dá para ver. Por causa a televisão apaga o laser. Tem que ser em... Não está tão chique assim. Não tem problema. Então, esses amorreus, os primeiros gigantes, os reis que o povo de Israel lutou, foi dos povos amorreus. Então, quem eram os amorreus? Os amorreus, eles eram conhecidos, nas fontes acádias como Amurru, e na Suméria como Martu. Eram originalmente um povo semita, nômade, que habitava nas estepes no norte da Síria e do deserto a oeste da Mesopotâmia. A palavra Amurru significa ocidentais para os povos mesopotâmios, refletindo sua origem. Esses povos, esses amorreus, lembrem bem, todos os povos vieram de onde o lugar que hoje nós conhecemos como Iraque. Iraque, Síria. Por quê? O Jardim do Éden, ele é localizado na região do Iraque. Então, ali, aquele local que foi conhecido como Mesopotâmia, foi dali que vieram todos os povos. E esses amorreus vieram de lá e foram também, depois da Torre de Babel, eles foram se espalhando ali. A linhagem dos amorreus é, como vimos, de Canaã. Esses amorreus, eles eram um reino poderoso. Entre o ano 2000 e 1500, eles tinham reinado na Babilônia, em Mari, em Alepo, na Síria, e Amurru, que era na Síria e na Palestina. Todos esses lugares eram dominados pelos amorreus. E aí tem o nome dos reis deles. E lá na região da Bíblia, a gente vê, como eu mostrei aquela foto, Og, Seom, e também do outro lado de Jerusalém, lá, Hebron, Laquis e Eglon, vários reis, todos desse povo, amorreus. Quais eram os deuses que os amorreus cultuavam? Os amorreus cultuavam um deus chamado Amurru e Martu, que era um deus nômade da tempestade associada ao deserto e à guerra. Esse a gente quase não vê na Bíblia. Agora esse daqui é conhecido na Bíblia. Dagon. Vocês lembram de Dagon? Que a Bíblia fala que os filisteus, não foi? Que levaram a arca da aliança para Gate e lá na Filístia colocaram no templo de Dagon. Então aqui a gente está vendo que os filisteus estavam adorando um deus amorreu. Vocês estão entendendo?
Os filisteus não estavam adorando o Deus dos filisteus. É como que a religião dos amorreus havia influenciado os filisteus. Então Dagon era um deus amorreu. Baal era um deus amorreu. É o deus das tempestades, associado à fertilidade, montanha, trovões. Azerá, ou Astarote, Asharato, é uma consorte, ou seja, ela é irmã de Baal e casada, e tem relações com Baal. Sempre quando usa os deuses, consorte, que os deuses têm relações, é entre irmãos. Os deuses praticam incesto. Então, essa é a visão da cultura. Texub, deus da tempestade e da guerra, na fase da influência pelos hurrianos. Josué 24:15 diz o seguinte, os chama genericamente os deuses dos amorreus. Esses são os deuses dos amorreus. Quais as práticas que os amorreus tinham lá na terra de Canaã? Notem, isso que eu estou ensinando para vocês, o povo de Israel está lá no Egito, ou desde a época de Abraão, e esses amorreus estavam lá na terra de Canaã praticando todas essas coisas, espalhando esses deuses e essas religiões lá em Canaã, certo? Aí, o que eles faziam? Sacrifício de crianças. Levítico 18:21 e Levítico 12:31. Deus vai falar para o povo de Israel não seguir os povos da terra de Canaã, que entregavam os próprios filhos aos seus deuses. Prostituição cultual, ligada ao culto de Azerá e Baal. Rituais de necromancia. Necromancia, vocês sabem o que é? Necro vem de morto. E mancia é de consulta, de buscar, é consultar os mortos, falar com os mortos. Assim, é como o rei Saul, quando ele foi até a feiticeira de Endor e pediu para ela consultar Samuel, que havia morrido. A Bíblia chama isso de necromancia, e ela proíbe. Astrologia, não é astronomia, é astrologia. Astronomia astros é dos astros, das estrelas, das constelações, e nomia vem de nomos, de lei, ou seja, a lei do universo, a lei das constelações. Isso é astronomia. Agora, a astrologia é o estudos, o logos dos astros, é usar os astros para identificar o futuro, a boa sorte, todas essas coisas vêm da astrologia. E o povo amorreu praticava a astrologia. E magia também, magia negra. Essas práticas foram a base do juízo de Deus sobre Canaã. O que Deus falou dos amorreus? Quando Abraão ainda estava na terra prometida, Deus disse para Abraão o seguinte, na 4ª geração, está falando dos descendentes de Abraão, tornarão para cá. O que Deus está dizendo? Seus filhos eles serão escravos no Egito, e na 4ª geração eles tornarão para onde Abraão estava, em Canaã. E aí Deus está dizendo, eles tornarão para cá. Por quê? Porque a medida da iniquidade de quem? Dos amorreus ainda não está cheia. Agora, eu pergunto para vocês, só tinha amorreu na terra de Canaã? Tinha ferezeu, tinha filisteu, tinha eteu, tinha zebuseu. Mas Deus está falando para Abraão que a iniquidade de quem não tinha enchido? Os amorreus. Deus não fala aqui dos filisteus. Não fala dos jebuseus. Por quê? Porque Deus olhava, os filisteus praticavam a religião dos amorreus. Os jebuseus praticavam a religião dos amorreus. Então os amorreus haviam espalhado o culto deles em toda Canaã. Então Canaã estava espiritualizada pela cultura e religião dos amorreus. Vocês estão entendendo? Então Deus não julga precipitadamente, mas Ele espera que até a medida seja cheia, ou seja, até que o pecado dos amorreus atinja o ponto
sem retorno. Então, os amorreus continuam sacrificando vidas, matando pessoas, praticando todo tipo de iniquidade até que se encha. E aí, Josué 24:15 diz assim, né? Isso aqui, quando acontece? O povo de Israel entrou com Josué, dominou toda Canaã, tá? Espalhou os povos daquela terra e dominou toda a terra. No final do livro de Josué, quando tudo estava dominado, Josué fala o seguinte: olha, né, vocês vê qual Deus vocês vão adorar. Eu e a minha casa, né, serviremos ao Senhor. Porque agora já estava tudo dominado. Tinha alguns povos lá, mas grande parte estava dominada. Só que aí ele diz o seguinte, Josué: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. A terra foi dominada, mas o ambiente espiritual ainda não. Ele está dizendo, ou vocês adoram Yahvé, ou vocês adoram os deuses dos amorreus, que são os deuses dessa terra. Olhem, irmãos, o padrão. Lembra que nós vimos os filhos de Canaã amaldiçoado por Noé? Um dos filhos de Canaã não era Misraim, o Egito? No Egito não tinha toda espécie de egiptologia, magia negra, não tinha, os deuses do Egito, o paganismo. O povo de Deus estava escravo no Egito, e Deus vem com mão poderosa e julga o Egito com as pragas. Sim ou não? É como que Deus vem e domina os deuses do Egito. Fala assim, ó, vocês eu dominei. Agora eu quero acertar as contas com os deuses dos amorreus. Agora eu estou enviando o meu povo para a terra de Canaã. E Deus vai junto com o povo. E o povo de Deus entra na terra de Canaã e Deus entra junto. Fala assim, ó, eu já lidei com os deuses do Egito. Agora eu vim lidar com os deuses dessa região. Então eu já lidei com os deuses de um filho de Noé. Agora eu vou lidar com os deuses de outro filho de Noé. Vocês estão entendendo o paralelo bíblico aqui? Então, aí Josué mostra que mesmo após a conquista militar, né, via Canaã como terra, espiritualmente, a terra estava espiritualmente dominada pelos amorreus. Josué se refere aos deuses dos amorreus como os principais rivais espirituais do Senhor na terra. Então, os principais inimigos de Deus na terra de Canaã eram os deuses dos amorreus. Josué diz, ou vocês servem os deuses dos amorreus, ou vocês servem o Deus único e verdadeiro. Então, ou nós servimos os deuses caídos, ou nós servimos o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Não mudou. E aí ele diz o seguinte, ainda que houvesse outros povos, né, os heteus, os jebuseus, Josué destaca que os amorreus eram símbolo do sistema religioso corrompido de Canaã. Então, o termo lá, em cuja terra vocês habitam, indica que a terra permanecia carregada de influência pagã, apesar da ocupação israelita. Então, os israelitas dominaram a terra, mas não dominaram o ambiente espiritual. Eles dominaram o espaço físico, mas não dominaram o espaço espiritual. E aí, diz que Jericó, a primeira cidade conquistada, estava sobre o domínio amorreu. E Josué entende que a verdadeira conquista, né, exige a escolha consciente por Yahvé, rompendo com os deuses locais. Então, o povo conquistaria completamente a terra de Canaã quando eles abandonassem os deuses de Canaã pelo Deus de Israel. Quando eles fizessem isso e limpassem da terra os atos pagãos, os ritos pagãos, aí sim Deus havia dominado completamente a terra. E não foi o que aconteceu.
Qual é a ligação? Há uma ligação dos amorreus com os gigantes. Assim, pastor, agora o senhor vai entrar gigante. Irmão, quem já ouviu falar da Bíblia fala dos gigantes? Gigantes, a Bíblia fala que são os nefilins, Gênesis capítulo 6. Os nefilins são filhos dos anjos caídos com mulheres, seres híbridos, que eles são chamados de gigantes. A Bíblia chama eles de valentes, giborins. E algumas versões, principalmente a versão grega da Septuaginta, traduz por gigante. Mas quando nós vamos para os outros escritos, por exemplo, quando vai vamos dizer, para os povos babilônicos, sumérios, assírios, egípcios, ou seja, esses primeiros povos que circuncidaram, que eram circunvizinhos do povo de Israel, todos eles têm escritos históricos nas suas mitologias de gigantes. É a mesma coisa que o dilúvio da Bíblia. Nós temos o nosso dilúvio. Agora, se vai em fontes da Babilônia, ela também fala de um dilúvio. Se você vai em outras fontes fora da Bíblia, também fala de um dilúvio. Claro que cada povo traz a sua linguagem, o seu entendimento. Um vai falar que o dilúvio foi o Deus tal que brigou com Deus tal, mas todos eles têm um escrito do mesmo acontecimento. Então isso dá a entender, irmãos, que aquele acontecimento é verdade, porque ele se replica em outras culturas da mesma época. Outras culturas, outros idiomas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando vamos para os gigantes, a Bíblia tem uma origem desses gigantes. Os sumérios têm outros, os babilônios têm outros, os assírios têm outros, mas não é uma coisa da Bíblia. Todos esses povos, eles falavam desses seres híbridos. E aí, quando chega na Bíblia, a Bíblia falando dos amorreus. Diz assim, Amós 2,9, descreve o amorreu como tendo a altura como a dos cedros, linguagem típica para designar gigantes. Um rei amorreu era Og, o rei de Bazã, rei dos amorreus. Ele era dos refaíns, descendente dos gigantes. A Bíblia diz que a cama dele tinha cerca de 3,80 m a 4 metros de comprimento e 1,80 m a 2 metros de largura. Essa é literalmente king size, né? King Og. Era a cama do gigante. A Bíblia diz que Golias tinha 2,80 metros de altura. E diz que ele tinha irmãos que eram grandes também. Um dos anaquins, descendente de Arba, a Bíblia diz que eles tinham 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, totalizando 24 dedos. Esses seres estão espalhados. Quando vocês vão para um texto mais antigo do que alguns livros da Bíblia, por exemplo, o épico de Gilgamesh, que era um mito dentro dos babilônios, diz que esse Gilgamesh, ele era 2/3 Deus e 1/3 homem. E ele era filho dos deuses, ele era um gigante. Então, vários lugares falam desses gigantes. Só que existe um livro chamado 1 Enoque, que ele diz que os gigantes, eles foram ensinados, eles que corromperam a humanidade. O pai deles, né, que eram os anjos caídos, ensinaram à humanidade todo tipo de tecnologia para o mal. E eles que corromperam a humanidade. É por isso que lá em Gênesis 6, diz que todo o pensamento do homem, o coração do homem era voltado para o mal. E aí Deus envia o dilúvio. E o dilúvio foi um julgamento, uma condenação. No dilúvio, Deus pega esses anjos que coabitaram com as mulheres e prende eles no abismo. Isso está escrito em 2 Pedro capítulo 2. E os filhos, a prole desses anjos caídos, que são os gigantes, e esses seres híbridos que corromperam a terra, foram mortos pelo dilúvio.
Então, a tecnologia dos gigantes, dos anjos caídos, o culto, o paganismo, a feitiçaria, estudar os astros, tudo isso foi ensinado pelos anjos caídos e pelos gigantes. Então, quando diz que os amorreus, eles tinham descendência ou ligação com os gigantes, a Bíblia está dizendo que toda a ciência, sabedoria dos anjos caídos, passado pelos gigantes, era visível entre o povo amorreu. Então, os amorreus buscaram as suas raízes. Entenderam, irmãos? Então, é como que o povo de Israel entrando em Canaã é continuando a limpeza do julgamento de Deus do jardim do Éden. Desde o Éden até Noé, e agora entrando e limpando os gigantes, os rafaíns, limpando os amorreus, as práticas de culto deles. Olha, esse versículo é interessante, eu já estou terminando aqui. Esse versículo diz o seguinte, Juízes 1:34. Isso aqui é depois que as muralhas de Jericó caíram, depois, ali no fim da vida de Josué, e que entra o livro dos Juízes. Diz o seguinte, Juízes 1:34 ao 36. Os amorreus conseguiram empurrar os filhos da tribo de Dan para a serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus, da mesma maneira que os demais povos, estavam firmemente decididos a resistir aos israelenses no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Contudo, quando as tribos de José, falando aqui do povo de Israel, foram fortalecidas, eles também foram obrigados a pagar tributos e trabalhar para o povo de José. A fronteira dos amorreus ia de Maale a Acrabim, a subida dos escorpiões até Selá, a rocha, e mais adiante em direção ao norte. Esse texto está dizendo que depois que eles derrubaram e tomaram Jericó, Jericó foi perdida novamente para os amorreus. Os amorreus dominaram Jericó novamente e expulsaram o povo de Israel de Jericó. Expulsaram a tribo de Dan para cima nas montanhas. Então, depois de Josué, os amorreus ainda eram um povo forte na terra. Forte na terra. E por último, eu quero mostrar para vocês que Jericó era habitada por amorreus, ou a cultura dos amorreus estava dentro de Jericó. Uma prostituta chamada Raabe, ela era habitante de Jericó. E diz que quando os espias vão até Jericó, falam com ela, e ela menciona que o povo de Israel havia vencido os povos amorreus. O Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, do outro lado do Jordão. E ela disse o seguinte, quando nós ouvimos, o nosso coração derreteu. É como que ela está dizendo, o julgamento de Deus veio sobre os amorreus, então nós também ficamos com medo, porque o mesmo que fizeram para Og, rei de Bazã, certamente vocês vão fazer contra Jericó. Por quê? Porque as mesmas práticas que Og, rei de Bazã, e os amorreus tinham do outro lado do rio, Jericó também tinha do outro lado do rio Jordão. E aí ela diz o seguinte, ela percebe que o mesmo Deus que destruiu também iria contra Jericó. E o testemunho dela confirma a fama dos amorreus e o juízo que se espalhou como um alerta divino. Resumindo, Raabe estava dentro da prática do culto dos amorreus. E eu quero falar para vocês porque é importante entender isso. Hoje vocês estão entendendo que quando vocês lerem, por exemplo, como eu disse, os filisteus com Baal, isso vem dos amorreus. Dagon vem dos amorreus. As práticas que depois Manassés, filho do rei Ezequias, vai cometer, vem dos amorreus. Então, entender os amorreus é entender a raiz
do inimigo que o povo de Israel enfrentou. O inimigo hoje é o mesmo, irmãos. É o mesmo. Ele não é dos amorreus. Mas as práticas que ele ensinou os amorreus, ensinam hoje. Por exemplo, o que eu quero dizer para vocês, vou encerrar aqui. Imagine que tinha os feiticeiros que consultavam os deuses e praticavam a astrologia, o estudo dos astros nos amorreus. Hoje, não existem pessoas que consultam também os astros para ler a sorte das pessoas? As entidades que ensinavam os amorreus são as mesmas que ensinam nos nossos dias. As mesmas entidades que têm as mesmas sedes de sangue e práticas vergonhosas que ensinou os amorreus, estão soltas nos nossos dias, pedindo para os seus adoradores as mesmas práticas. Hoje está dentro de outras seitas, de outros povos, não os amorreus. Aqui já terminei. Não os amorreus. Mas é importante entender, porque se vocês perceberem o padrão, como Deus agiu com os amorreus, Ele age com aqueles que são como os amorreus dos nossos dias. Entenderam? Então nós vamos ver na semana que vem que os amorreus se escondiam dentro de fortalezas. Então os amorreus construíam Jericó. Então, se há fortalezas mentais, fortalezas de trauma, fortalezas de medo, quem constrói fortalezas não são os amorreus? Então existem fortalezas dos amorreus na nossa mente hoje. Entenderam? Nós não vamos ver fortalezas de pedra. Mas existem fortalezas de traumas, de medos, de sistemas políticos, de sistemas que levam uma nação inteira ao caos, à morte, ao pecado. Sistemas que se unem para matar crianças. Tudo isso está aí nos nossos dias. Só mudou de nome, mas a bandeira é a mesma. Os deuses amorreus estão nos nossos dias. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Senhor, a andar na luz. Ela desvenda diante dos nossos olhos os Teus caminhos. Cuida do Teu povo, Senhor, e ensina o Teu povo a conhecê-lo, a olhar o Teu agir, Senhor, como o Senhor agiu em Canaã e como o Senhor agirá nos nossos dias, Senhor. Nos ensina na Tua palavra e nos direciona para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.